Bom dia, hoje é 13 de maio de 2023. Vamos começar a nossa live, que você que chegou de paraquedas nessa live, se chama Elias Ramos, tudo com letras minúsculas, porque tem muitos Elias Ramos no YouTube. Nós falamos de Deus, seja você cristão ou não cristão, evangélico ou não evangélico, católico ou não católico, espírita ou não espírita, ou qualquer outra religião ortodoxa, e assim por diante. O que importa é ouvir a palavra de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. A gente estava nos últimos lives estudando as epístolas de Timóteo, e a gente estava na última live e a gente estudou a epístola capítulo 2. Mas hoje eu vou dar uma parada ali na Timóteo e vamos fazer uma live pequena, que hoje é sábado, né? Eu não gosto de fazer live grande. 13 de maio, como eu já falei, e faltando 9 dias para o aniversário da minha cidade, aqui em Itaboraí, cidade de adoção, Itaboraí, Rio de Janeiro, né? Embora que eu sou natural de Niterói, mas eu estou desde 82 morando e vivendo aqui em Itaboraí, então é a cidade de adoção. Vamos ler em Mateus 5, Mateus capítulo 5, de 1 até o versículo 12. O sermão do monte, as bem-aventuranças. Deus me tocou ler isso hoje, de falar. Hoje, madrugada, quase 3 horas da manhã, eu comecei a orar. Hoje eu fui dormir tarde. 2 horas comecei a orar e fui até quase 3 horas. Deus me mostrou muita coisa em sonhos. E Deus tem se revelado para a gente buscar Ele mais. Ele quer comunhão conosco. E não é uma coisa premeditada. Eu vou ficar acordado para orar durante 1 hora. Não, é uma coisa natural, flui naturalmente. Não faça nenhum plano de orar. Às vezes acordo de madrugada para orar. Às vezes também jejum, quando eu sinto de Deus eu jejuo. Não faço nenhum plano. Porque Deus é pessoal e as coisas espirituais se revelam de dia a dia. Deus vai se revelando. Primeiro eu vou orar e depois a gente vai ler o capítulo 5 de Mateus. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos por esse dia maravilhoso, meio frio, mas na tua graça e na tua misericórdia, esse 13 de maio de 2023, muitos não poderam chegar até aqui, mesmo na sua tenra idade ou muita idade, se foram cefados, né? Mas pela tua graça estamos aqui. O mundo está em revolução, as coisas estão acontecendo gradativamente aos olhos vistos e muita gente não entende o que está acontecendo. E às vezes nós também não entendemos, mas pedimos a orientação do teu Santo Espírito para poder compreender o momento que nós estamos vivendo. Por isso, Senhor, eu sei que tudo está debaixo das tuas mãos, na direção do teu Santo Espírito, tudo às vezes acontece por tua permissão, seja desastres naturais, seja guerra, ou seja conquista do homem, tanto no espaço como na ciência, tudo é debaixo das tuas potentes mãos e da tua permissão. Muitas das vezes a permissão não é a tua vontade, mas é a permissão por causa do livre-árbitro que tu deste ao homem. Por isso eu te peço, Senhor, a tua misericórdia, que tu visite os hospitais, as cadeias, vem libertando quem tu achar digno de libertação, vem limpando ali as doenças das pessoas nos hospitais, em casa, as depressões, todo e qualquer tipo de doença. Não preciso numerar, porque o teu Espírito, os teus anjos, Senhor, são mais que suficientes para saber o que cada um
precisa ser libertado, seja curado. Em nome de Jesus Cristo. É que eu te peço. Amém. Agora vamos ler o Salmo. O Salmo não, o capítulo 5 de Mateus, que o próprio Jesus falou. Vendo Jesus a multidão, subiu ao monte. Mateus 5:1. Vendo Jesus a multidão, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados e humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, que serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai e exaltai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Até aqui. Não, tem mais um aqui. Mas continuando, o 13, versículo 13. Vós sois o sal da terra, ora, se o sal vier a ser insípido, como restaurará o sabor? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Até aqui. Jesus nos falou que o reino dos céus começa aqui na terra. Há um grande mistério. Há um grande mistério que muitos não entendem. Nosso corpo físico foi dado ao homem, lá Adão e Eva e todos os seus descendentes, que somos nós, para iniciar uma carreira. Existe um corpo espiritual. Como existe um corpo físico, existe um corpo espiritual, reservado para o homem. Aqueles que for salvos serão um corpo glorificado. Aqueles que, por sua livre árbitro, não aceitarem a palavra do Senhor e a Jesus e andar conforme essa doutrina, serão destinados ao abismo, ao inferno. Não é bem inferno, que até o inferno será jogado no lago de fogo. Será destinado também um corpo espiritual que não será consumido pelo fogo, mas será onde o bicho, o fogo, consome, mas o corpo continuará sendo um corpo espiritual. O corpo espiritual ele não consome. Existe uma eternidade para o homem. O Senhor Jesus, os seus profetas, desde Gênesis e Apocalipse, fala que o homem foi destinado a ter uma eternidade, ou com Deus, ou com o diabo, seus anjos no inferno. Então, aqui nos fala Jesus. Vamos voltar a falar. Eu gosto de falar sempre que existe céu e inferno. Tem muita gente que não gosta de pregar isso, mas o próprio Jesus pregava céu e inferno. Existe. Não existe reencarnação, vou reencarnar de novo, posso fazer o que eu quiser, posso crer no que quiser, vou ver coisa. Eu creio em Jesus, creio no espírito lá do Pedro Velho, eu creio também no espírito lá de Iemanjá, eu creio disso e isso, e acha que Jesus faz meia água com o diabo. É o livre-arbítrio, você pode crer no que você quiser. Mas a Bíblia fala, só existe um dominador, só existe um Deus. Ou você crê no seu Jesus e ser salvo, ou não crê. Jesus não se mistura. Né? Então, eu estou dizendo isso, que tem gente que gosta de misturar, gosta de justificar suas ações, seus atos com essa mistura. Uma hora está crendo em Jesus, uma hora que é conveniente, querendo a outra coisa, na hora para dizer que é boa pessoa, eu creio no meu Jesus, mas creio também lá, bota a velhinha lá para o santo, bota a velhinha lá para o caboclo. Uma mistura desgramada, só a graça de Deus. Mas cada um fica na sua consciência. Depois a gente vai ver no final dos tempos quem está certo. Vamos lá. Bem, eu sigo muito a palavra de Deus. A palavra é a verdade. Aí diz que foi escrita por homem, e daí? Deus inspirou os homens.
Deus criou o homem, botou no paraíso. Ué, Deus usa o homem. Os profetas, Jesus se formou corpo humano, era homem. Vai dizer também que Jesus não era usado por Deus, não era Deus? Para se justificar, o homem inventa uma porção de desculpas. E isso é muito perigoso para a sua fé e para a sua vida eterna. Mas vamos lá. Vendo Jesus a multidão, subiu ao monte e assentar, aproximou os seus discípulos. Ponto. Ele passou a ensiná-los, dizendo, ponto. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. O reino do céu começa na terra, gente. É aqui. É o que você faz ou deixa de fazer. Jesus já ensinou isso. Os candidatos aos céus, eles têm que passar por provações e aí ser aprovado na terra. Não é lá no céu que vai ser aprovado, não. É esse corpo aqui. Como Deus está me fazendo lembrar, como a lagarta entra no casulo e vira depois uma borboleta, é assim a nossa vida. A gente somos uma lagarta. Quando morremos, a gente entramos no casulo, que é o caixão, é a morte, e viramos uma borboleta, que não é a borboleta. A borboleta, se fala, é aquele bichinho que sai voando nos ares, gosta de estar voando. Assim é o corpo espiritual. Ele não se apega à terra. Como a lagarta, a gente somos muito pegados à terra. A lagarta se rasteja na terra, a gente anda na terra, a gente tem sentimento da terra, a gente come as coisas da terra. A borboleta, depois que a lagarta vira a borboleta do casulo, ela morre como lagarta e se transforma em borboleta, é assim a nossa vida, assim o nosso corpo espiritual. A gente recebe um corpo espiritual. A gente vai viver nos ares com o Senhor, até Ele vir com a Nova Jerusalém. Nosso corpo é espiritual. Receberemos um corpo espiritual. A palavra nos fala isso. Um corpo que não adoece, um corpo que não entristece, um corpo que não tem fraqueza. Como o corpo do Senhor Jesus, assim será o nosso corpo. Essa é a esperança da igreja, essa é a esperança do cristão, essa é a nossa esperança. Que podemos passar por tribulações aqui, mas quando estivermos com o Senhor, não passaremos nem tristeza, nem sol, nem frio, nem fome, nada, nem doença. Essa é a esperança do cristão. O Evangelho se resume nessa esperança. Não esperamos nada dessa terra, esperamos uma nova pátria, novos céus, uma nova cidade. Estamos aqui como exilados, esperando retornar à nossa verdadeira pátria. Como nós saímos, viemos para cá, a gente não sabe de como a gente viemos para cá. Nascemos de nossas mães e não temos consciência do que viera antes. Mas almejamos voltar. O Espírito que está em nós, nosso Espírito, junto com o Espírito de Deus, testifica que devemos voltar para Deus. Almejamos voltar para onde Deus, sairmos de Deus, voltarmos para Deus. É isso. Aqui é uma passagem. A ciência tem se desenvolvido muito. Tem a ciência das cordas. Quem estuda astronomia sabe o que eu estou falando. A ciência fala agora em novos cosmos, novos universos paralelos, e coisa que era loucura alguns anos atrás falar nisso, os cientistas falam nisso, hoje já falam, já reconhecem que existem universos paralelos, que é a ciência das cordas do universo. Então, a mente humana está sendo aberta para as coisas que estão aí. E, se existem universos paralelos, ciência das cordas, existe um mundo espiritual. Nós estamos aqui, mas em volta de nós existe um mundo paralelo, espiritual. Quem tem olhos para ver, visão espiritual, vê isso. Às vezes eu vejo coisas que eu não posso contar. Nem tudo que a gente vê espiritualmente podemos contar. Eu também não vejo muita coisa. Eu sei que tem gente que vê mais coisa do que eu. Deus abriu os olhos espirituais. O mundo espiritual é em volta de nós. Existe uma ciência que fala que dois corpos não podem estar no mesmo lugar. Sim, dois corpos físicos. Mas se tiver um corpo espiritual, pode.
Corpo, a matéria é uma coisa, corpo espiritual é energia, luz, força, poder. E a ciência está aí dizendo que existem mundos paralelos. Já tem até comprovações científicas. Ali no condutor de Wada, ali consegue fazer a molécula, umas novas moléculas, e a molécula de Deus, ciência de ponta. Tudo está indo de conformidade com a palavra de Deus. A palavra de Deus nos fala que as coisas são feitas daquilo que a gente não vê. A matéria, né? A gente não consegue ver. E conforme a ciência muito fala, a matéria está aí. Fala que as coisas minúsculas, microscópio é feita, a matéria é feita. Coisa que a gente não vê, está em constante vibração. A palavra de Deus nos fala que Deus está assentado sobre a esfera da terra. Isso, 700 anos antes de Jesus nascer, Isaías já falava isso. Levou-se Galileu, Copérnico e outros para descobrir que o mundo é redondo. É uma esfera. A Bíblia é sempre, há milhares de anos antes, fala a ciência que a gente está descobrindo. Né? Lá em Apocalipse fala, estou saindo um pouquinho do texto, mas vou voltar. Em Apocalipse fala que a imagem da besta terá poder para falar e agir como uma pessoa, uma imagem, um ídolo. Hoje estamos falando da inteligência artificial AI, que estão todos com medo. Seria talvez que poderia essa inteligência artificial ter consciência, que diz que vai ter consciência. Ser consciente é ser vivo, é um ser vivo. E pode querer aniquilar o ser humano. Mais inteligente que o ser humano. E no Apocalipse fala que o ídolo terá voz, terá vida. Uma imagem terá vida. Não está dentro da palavra? Escrito lá por João Evangelista, na ilha de Pátimo, há milhares de anos atrás, mais de 1000 e poucos anos atrás, quase 2000 e poucos anos atrás, não sei bem. Olha lá, gente, a Bíblia sempre tem razão. Mas voltando aqui para Mateus. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados no mundo vindouro. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. A palavra nos fala que a terra será desfeita e será feito um novo céu, nova terra. Herdaremos a terra. E todos que são mansos ressurgirão com o Senhor Jesus. Ressuscitarão. Novos corpos. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos no reino do Senhor. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Não é? Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Se a gente planta a misericórdia, a gente vai colher misericórdia. Ainda nessa terra. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Nenhum homem viu a Deus ainda. Mas os limpos de coração, com novos corpos celestiais, igual de Jesus, terão a capacidade de ver a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Aqui já é coisa aqui na terra. Pacificar a terra. Em oração, na palavra, ensinando a palavra de Deus. Isso é pacificar a terra. Toda vez que façamos sal, toda vez que falamos de Jesus, estamos pacificando a terra. Seremos chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Muitos são perseguidos por falar a verdade. Como agora, estou falando a verdade. Provavelmente muitos viram a cara. Muitos acham que eu sou chato. Isso até dentro da família, tá? Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentirem, dizerem todo mal contra vós. Isso aqui é grande, um grande galardão. Regozijai-vos, exaltai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. É um testemunho. Se não estão te perseguindo ainda, você ainda não está na plenitude do Senhor Jesus, porque quando você fala a verdade, o mundo está no maligno. Quando eu falo que a palavra o mundo está no maligno, não é que o mundo pertence ao maligno,
Mas o sistema político, o sistema religioso do mundo é do maligno. O sistema religioso, o sistema do mundo político é do maligno. Por isso que fala o mundo é do maligno. E esse sistema persegue os filhos de Deus, te persegue. Né? Toda vez que você fala de Deus e fala a verdade. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal viesse em si, como restará o sabor? Para nada mais preste, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Olha aqui. Ser pisado pelos homens. Aqui já fala que nem todo mundo será salvo. Pisado pelos homens. Aqui fala que somos sal. Você pega um pouquinho de sal e bota na comida, ela dá sabor. Você não pode encher a comida de sal, que não salga. Mas se o sal for insípido, você pode botar até uma colher de sal ou duas, que não vai ter, que ele não tiver sabor. Né? E assim tem muita gente. Hoje em dia, diz que é cristão, fala de Jesus, mas seus atos, suas ações, o seu conviver em casa, conviver com a família, conviver com a igreja, às vezes pisa no calo dele, se levanta, inflama, às vezes ele engana, diz que é cristão, mas está enganando os outros. Até dentro do casamento. Casamento são duas pessoas, homem e mulher. Um é fiel, o outro diz que é fiel, mas não é. E a fidelidade é de tudo, não é só em aquilo que a gente pensa, não. A fidelidade é em tudo. Não pode ter livro fechado, tem que ser livro aberto. Tem que ser um conhecer o outro, a vida do outro, antes e depois. E não mentir. Tem muita gente que faz as coisas, nega, só porque passou algum tempo, nega, diz que não lembra, diz que não fez, e fica nisso, sem fidelidade. E tem gente que, só porque não sabe a verdade, todo mundo sabe a verdade, e não se abre ao seu companheiro ou à sua companheira. Isso é infidelidade. Existem vários tipos de infidelidade. Fidelidades que só... Cada processo é um processo, né? Cada um é um. É só convivendo. Mas o Espírito de Deus não nos deixa enganados. Se você busca a Deus, Deus revela. Às vezes te revela, mas não é para você tomar uma posição. Muitas das vezes eu tomei posição em muitas coisas, mas não era. Revela porque se você é filho de Deus, e Deus não gosta. Ele não gosta, não. Deus não deixa os seus filhos enganados. Às vezes é para você passar aquela luta, aquela provação. Você vai passar, mas não por engano. Você vai saber consciente quem é a pessoa que está do seu lado. Mas Deus vai te dando tempo ao tempo. Você lembra daquela... acho que foi na igreja de Pégaso, Laodiceia, e tinha uma mulher chamada Isabel que ensinava prostituição aos servos de Deus na igreja, era profetisa. Deus estava dando tempo para ela se arrepender. E ela não se arrependesse, ia botar ela numa cama e ia ferir seus filhos. Foi assim no texto. Não me recordo qual foi a igreja, mas foi mais ou menos isso a história. Então, o que acontece? Às vezes Deus dá tempo ao tempo, mas Deus é justo. E Ele quer que nós sejamos justos. Isso é um livro aberto. Ainda mais com quem você convive. E às vezes a pessoa não quer. Às vezes Deus fala. Deus mostra a você o que está acontecendo, mas não é para você tomar posição, é para deixar a justiça na mão de Deus, é amontoar brasas vivas sobre a cabeça da pessoa. A pessoa te ofende, a pessoa te magoa, a pessoa pisa no teu calo, a pessoa finge que não fez nada, que não lembra de nada. Você deixa na mão de Deus. Amontoe brasa viva sobre a cabeça dela e deixa que Deus vai te julgar na hora certa. Às vezes pode passar anos.
Mas Deus é justo, é um Deus justo, Deus consciente e justo. Se você andar no caminho do Senhor, Deus vê você como filho, vai reconhecer que você é filho dele e vai fazer justiça. É impossível que aqueles que chegam a Deus, Deus não faça justiça. Deus faz justiça, mas não conforme a nossa justiça, não conforme o nosso entendimento. Tem gente que às vezes passa certos problemas de saúde, certos problemas de depressão, alguma coisa, mas será que não é a justiça de Deus já atuando? Isso, quando devemos orar para uma pessoa, temos que pedir a Deus direção. Senhor, a gente não pode botar a mão sobre a cabeça de qualquer um e começar a orar, só porque devemos orar. Pedir direção, porque às vezes a gente pode estar contra a vontade de Deus, contra o Espírito de Deus. Às vezes aquilo é permissão de Deus, porque a pessoa não atentou para as coisas de Deus a vida toda, Deus sempre falando com ela, sempre falando com ele, e aí eles não atentou o que Deus estava falando. Deus madrugando com eles, falando através da palavra, através de sonho, através de revelação, através de usando um ou outro, e a pessoa não atenta, não quer, coração duro. Aí chega uma hora que a justiça de Deus bate. E temos que saber quando a justiça de Deus bate, para a gente não impor as mãos, não se intrometer no que Deus está fazendo. Por isso, quando orar para uma pessoa, seja ela homem ou mulher, criança não, porque criança não tem maldade. Mas quando orar, busque a Deus primeiro orientação. Senhor, se é isso, será que não é a tua mão que está pesando aí? Mas se orar do mesmo jeito, eu faço segundo a tua vontade. Eu não sei o que está acontecendo com essa pessoa. Se tu está pesando a mão, ou se tu está a opressão do inimigo, ou se é alguma coisa que a pessoa tem que se consertar, eu não sei. Mas tu sabes. Faça conforme a tua vontade. Liberte. Ou então, Senhor, faça a tua vontade. É tu, que a obra é tua, o servo é teu, o servo é tua. Quando você não tem certeza daquilo que você está orando. Muita gente vem para orar e a gente não conhece o íntimo da pessoa. Quem conhece é o Espírito de Deus, é Deus. A gente conhece a pessoa pelos frutos. A Bíblia nos fala que você conhece a árvore pelos frutos. Quando você vê os frutos errados, e Deus mostra que aquilo é coisa, aí você já sabe que não pode orar. Porque a pessoa não quer se consertar. E outra coisa, tem gente achando que devemos jejuar, buscar para a pessoa aceitar Jesus. Jesus não é fruta ou legume de final de feira, não. Xepa, não. Deus deu livre-árbitro. Se a pessoa não quer Jesus, não quer Jesus, não quer Jesus, entrega na mão de Deus, porque você não vai converter ninguém. Quem converte é o Espírito Santo. Você pode até, porque é seu marido, ou seu filho, ou sua esposa, você pode orar, que é a obrigação de orar. Tem uma obrigação, marido, mulher, orar para um para o outro, filho, orar, porque é parente. Mas tirando disso, irmão, irmã, tio, tia, essa obrigação não é tanta, não. Você entrega na mão de Jesus, porque que a pessoa não quer, já ouviu a palavra, já conhece a palavra, já está ali, está negando a Jesus toda hora, todo instante. Às vezes até um filho se envolve em droga, mas não quer ouvir Jesus. Você está ali se enjoando, buscando. Você deve, se é pai e mãe, deve pedir. Mas quem vai libertar é Jesus. E se a pessoa não quer? E se Jesus não escolheu a pessoa? Quem escolhe a gente não é nós que não escolhemos Jesus. Jesus que escolhe a gente. O Espírito de Deus testifica isso. Ele que toca no nosso coração. Ele que diz a nós que somos filhos dele. Ele que nos revela dentro da sua palavra os seus mistérios. Ele que nos faz nós buscarmos a ele de madrugada, na oração, buscarmos a ele toda hora. Ele que nos testifica. Não é nós não temos nem força para nós mesmos estar na presença do Senhor, o Senhor que nos santifica. A gente se deixa, permite para o livre-arbítrio Deus trabalhar em nós.
Não viramos as costas para Jesus. Às vezes vem uma cajadada, às vezes Deus faz a gente passar uma prova para preservar o nosso coração. Eu estou passando uma prova, mas estou pedindo a Deus misericórdia. Todos nós passamos prova. Às vezes não é financeira, às vezes é emocional. Então, devemos sempre pedir orientação, porque quem convence o homem do pecado e da justiça é o Espírito do Senhor Jesus, não é nós. Nós só somos o vaso, o obreiro que Deus usa. E às vezes você não sabe se vai, através da sua oração, você vai salvar seu filho, sua esposa, seus irmãos, e vai salvar Jesus. Se você se manter firme, você estar salvo, já é uma grande coisa. Você vai orar. Mas quem vai escolher, a soberania de Deus está aí. É Ele que escolhe, é Ele que toca. Eu já contei a história do presbítero Abraão, que estava dentro, antes de ser presbítero, ele estava dentro da macumba lá, fazendo cabeça, tomando água de amor, banho de erva, tomando aquela água cheia de bicho, 7 dias comendo ervas, jejuando lá. O Senhor falou a ele, dentro do centro apareceu uma luz imensa, e apareceu para ele: sai daí, filho, que aí não é teu lugar. Ele se converteu ali dentro do centro. A avó dele orava por ele, mas quando ele estava buscando Deus no lugar errado. E ele testemunhou isso para mim e para a igreja, na Assembleia de Deus. E ele saiu, morava em Jardim Catarina na época, isso faz uns quase 30 anos. E ele saiu de lá, e se converteu e virou presbítero com o passar do tempo, passar dos anos. E não precisou. Eu li, foi Deus que foi buscar ele lá, não foi ele que foi buscar a Deus. Às vezes queremos buscar a Deus. Mas se Deus não te escolheu, Deus que escolhe, é a soberania de Deus. Você não sabe se você vai escolher seu marido, seu filho, sua esposa. Tem muita gente que diz que é crente, mas nem está perto das portas do céu. Tem muita gente que diz que é servo de Deus, está indo na igreja, é servo de Deus, está indo na igreja, está fazendo, é simplesmente religioso. Porque foi ensinado assim. Mas não é um livro aberto. Não busca Deus de todo o coração. Não é fiel em tudo. Fiel em tudo não é só com Deus, não. É com quem está do seu lado. Porque se você não é fiel com quem está do seu lado, como é que você vai ser fiel a Deus? Deus é assim mesmo, gente. Se você não é fiel em tudo com quem você está do seu lado, andando, cobiçando com você, como é que você vai ser fiel a Deus? Você não é fiel com quem você vê, dorme, acorda. Como você vai ser fiel a Deus que você não vê? Aí está. É uma passagem, é um mistério. É o convívio do homem. Será que Deus deu a Eva para Adão só para fazer sexo? Só para satisfazer o seu ego? Era para provar ele também. Os dois, né? É no convívio dos dois que é provado o coração do homem, da mulher. Ficar na paz aí, gente. Eu estou falando muito mistério. E muita gente não vai entender. Mas quem tem o Espírito de Deus vai entender. Não esqueça de dar o joinha, compartilhar e assinar o canal para o YouTube saber que é importante esse canal. Hoje é um dia chuvoso, está chovendo, frio. Como o apóstolo Edson Polinini falou, que esse ano viria um frio intenso sobre o Brasil, principalmente região do sul e sudeste, mais do que dos outros anos, que algo estava acontecendo diferente, e realmente está aí. Para quem quiser lembrar, eu também sigo o apóstolo Edson Polinini, como sigo também o pastor Sandro Rocha. Há mais de 2 anos eu sigo a ambos. Ficai com Deus, ficai na paz, que o Senhor Deus abençoe rica e poderosamente a cada um, que as ricas misericórdia
do Senhor Jesus Cristo seja sobre cada vida e cada vida possa estar no altar do Senhor. Amém. Fica com Deus. Cai com Deus.